Seja muito bem-vindo à minha carteira de fundos imobiliários. Porque sim, eu fiz um vídeo aqui há um pouquinho tempo atrás que eu ensinei você a escolher bons fundos imobiliários para sua carteira. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo aqui como recomendação final para você assistir depois desse. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a minha carteira, como é que eu fiz para escolher os fundos imobiliários que estão lá, os setores que eu montei, a quantidade de fundos imobiliários ideais para você montar na sua carteira, tudo mais. A gente vai preencher, inclusive, ó, essa tabelinha que eu deixei aqui dos setores, tá vendo? Deixei setorizado aqui, tudo bonitão. A gente vai preencher junto e você vai aprender a montar a estrutura da sua carteira nesse vídeo. Ah, e no final eu vou mostrar o rendimento da minha carteira para você ver se tá valendo a pena ou não para mim, e você vai acompanhar isso aí. O primeiro ponto para você começar montando a sua carteira de fundo imobiliário é escolher a quantidade de ativos que você quer colocar ali. Por exemplo, na minha carteira tem 12 fundos imobiliários e fiagros. Na carteira dos R$ 200, que é uma série que a gente tem aqui no canal, que a gente investe na prática R$ 200 por mês, se você inclusive não acompanha, se inscreve para você acompanhar, a gente tem 5 fundos imobiliários, na verdade são 6 agora, porque eu coloquei um de shopping também. Então a gente está construindo aos poucos. A questão é, quanto maior o seu patrimônio, mais fundos imobiliários você vai ter. Quanto menor o seu patrimônio, você pode focar em ter um pouco menos. Ai, Diego, mas quanto eu tenho que ter? Não tem nenhum estudo aí que mostra alguma coisa? Eu queria ver dados, número. Claro que tem. Você sabe que a gente trabalha com dado aqui, né, galera? Então eu peguei esse artigo científico aqui, ó, que o Ricardo, o Arthur e o Luiz fizeram da FECAP e da USP. Então o que eles fizeram? Eles simularam um monte de carteira por um período passado, vários anos aí no passado, e eles montaram vários conjuntos de carteira. Imagina uma carteira com 2 FIIs, uma carteira com 10, uma carteira com 5, uma carteira com 15. Eles fizeram vários e vários testes para medir qual que era o risco, ou seja, a volatilidade, o sobe e desce daquela carteira, sabe? Quanto menos ela oscila, menos risco, porque significa que ela tá ali bonitinha, crescendo devagar e sempre. Quanto mais ela oscila, maior o risco. E olha que incrível, galera. Depois, no final desse estudo, eles geraram este gráfico aqui como resultado. Olha só, a gente tem o risco da carteira aqui no eixo vertical, no eixo Y, e no eixo X a gente tem o número de ativos, o número de FIIs. O que a gente pode tomar de aprendizado? Tá vendo que existe uma linha aqui, ó, que tá mais ou menos ali em 40%? Essa linha é como se fosse um platô, é como se fosse um limite. Dali em diante não tem como passar, porque o risco é o risco generalizado de todos os fundos imobiliários. Olha só, o que a gente pode interpretar desse gráfico? Se você tiver um único ativo na carteira, o risco foi de 100%, porque se aquele fundo cair, 100% do seu patrimônio tá ali caindo. Já com 4 ativos na carteira, ó, o seu risco já diminuiu para uns 70%. Com 7 ativos na carteira, o seu risco já diminuiu ali para uns 55%, até a gente chegar aqui no platô, galera, que vai estar mais ou menos em 15 a 16 fundos na sua carteira. O que a gente tem que tirar desse gráfico? Do 16 para cima, o risco se manteve ali por volta dos 40%, tá vendo? Então tanto faz eu ter 16 fundos na minha carteira ou ter 40 fundos na minha carteira, que o risco vai estar ali próximo dos 40. O limite sistêmico, o risco sistêmico, tá ali na casa dos 40. Então não adianta eu ficar colocando um monte de coisa que eu vou só dificultar a minha vida. Afinal, todos esses FIIs, a gente tem que fazer uma análise prévia. Todo ano a gente tem que ver se o FII tá indo bem, a gente tem que acompanhar os relatórios. Então não é uma coisa facinho de chegar lá e falar, não, vou meter aqui 50 fundos na minha carteira. Não, porque aí você tá pulverizando demais o seu patrimônio. Então, ó, com dados aqui, com simulações aqui, a gente conseguiu ver que o ideal seria você ter aí até 15, 16 fundos na sua carteira. Mais do que isso, você estaria pulverizando demais. Olha que informação valiosa, hein? Já se inscreve nesse canal e deixa seu like. Olha lá, hoje eu tenho 12 fundos imobiliários na minha carteira.
Depois que você escolhe o número de ativos, o número de FIIs que você quer botar na tua carteira, você precisa definir uma outra coisa que é super importante: a quantidade de fundos de papel e de fundos de tijolo. Galera, existem dois tipos de fundos diferentes no mercado. Aqueles fundos em que o gestor vai pegar o dinheiro que tá ali e comprar imóveis do mundo real, alugar esses imóveis pra gente receber, é o que a gente chama de fundo de tijolo. E existem também os fundos de papel, que eles não compram imóveis no mundo real, e sim CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Eu já fiz inclusive vídeo do canal explicando tudo sobre CRI, eu vou deixar aqui em cima para você. O fato é que o fundo de tijolo, ele paga menos dividendo hoje em dia, porém ele tende a se valorizar com a inflação. Assim como, por exemplo, o aluguel se reajusta, o valor dos imóveis se reajustam quando o dinheiro perde poder de compra, o fundo de tijolo também vai se reajustar. Já os fundos de papel, como não tem imóvel ali, sim dívidas atreladas ao setor imobiliário, ele não se valoriza com a inflação. Ah, Diego, então é melhor o FII de tijolo. Mas calma lá, o FII de papel, ele paga mais dividendo para você hoje em dia. Então ele não corrige a inflação, mas ele te paga um valor a mais para compensar essa inflação. Então se você reinvestir o dividendo, você vai tendo cada vez mais patrimônio e isso compensa muito também. Então olha só, hoje na minha carteira eu tenho metade, 50% é fundo de tijolo e os outros 50% são fundos de papel. Aqui ele parece aqui, fundo de papel 33% e esse outros 16%. Só que esses outros são os fundos híbridos que também são de papel, tá bom? Por exemplo, Fiagro, é tudo FII de papel também. Então hoje eu tenho meio a meio. Metade é tijolo, que eu sei que vai valorizar ali com a inflação, eu vou ter ali na minha carteira, é muito bom para eu me aposentar depois. E a outra metade é de papel, vai me pagar mais hoje em dia. Então eu tenho essa renda maior hoje para poder pegar o dinheiro e reinvestir. Os fundos de papel, eles são um pouquinho mais arriscados que os de tijolo, tá? Essa aqui é a verdade, por isso que eles pagam mais também. Então você tem que avaliar qual que é o teu perfil. Ah, eu quero ter mais FIIs de tijolo do que de papel. Então você poderia botar 70% em tijolo, 30% em papel. Ou 60% em tijolo, 40% em papel. Como eu tô no fase de crescimento da minha carteira, hoje em dia eu tenho meio a meio. Eu coloco 50-50. Mas mais pra frente, quando eu for viver dos meus dividendos daqui 10 ou 15 anos, eu vou concentrar a maioria nos FIIs de tijolo por conta deles valorizarem a inflação. Então o aluguel vai sendo corrigido. Para quem quer viver de renda, o de tijolo acaba compensando mais. Eu vou viver de renda lá na frente. Então lá na frente eu dou uma equilibrada para o lado dos FIIs de tijolo. Hoje em dia eu coloco meio a meio. Depois disso que você decidiu agora o número de ativos, por exemplo, eu quero ter 12 FIIs e eu quero ter metade de papel e metade de tijolo, por exemplo, como é o meu caso, você vai ter que definir quais vão ser os setores da sua carteira. Por exemplo, olha no caso do meu aqui, eu tenho fundos híbridos, tenho galpão logístico, indústria, tenho aqui, shoppings e varejos, são aqueles fundos que investem, por exemplo, nos shoppings que você vai. Todo shopping praticamente, galera, que você passeia aí, pertence a um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, por exemplo, o XPML11, ele é dono aí de 15, 16 shoppings ao longo do nosso Brasil. Então os lojistas ali estão pagando aluguel para esse fundo. Fiagros, que é uma nova categoria também muito promissora aqui no Brasil. Laje corporativa, que são de escritórios. E aí tem vários outros. Eu montei aqui essa planilhinha maravilhosa, que você pode ver aqui agora, com as categorias para a gente ir preenchendo juntos. E aí você pode fazer isso. Pega um papel, uma caneta ou tira um print disso aqui e aí você vai preenchendo. Ah, eu quero ter 2 de shopping, 2 de logística, 2 de papel. E aí você preenche aqui. Olha lá, eu fiz o preenchimento da minha carteira para você olhar. Por exemplo, fundos de shopping eu tenho 2. O XPML11 e o VISC11. Galpão logístico eu também tenho 2. O HGLG11 e o XPLG11. De laje corporativa, que eu vi que estava errado ali, estava escrito com G. Aquela, né? Eu tenho o Vino 11, porém o KNRI11 é um fundo híbrido. Ele tem tanto galpão logístico quanto laje. Então o KNRI também entraria um pouco como laje. De papel, eu tenho o MXRF11, o KNCR11 e o RPR11. Fiagros, eu tenho o VGIA11, o KNCA11 e o fundo RED, que é um fundo mega híbrido mesmo. Pensa assim, tipo assim, ultra híbrido, mega diversificado, é o VGHF11. E esses são os 12 que compõem a minha carteira. Você vê que eu tenho um pouquinho
em cada setor? É isso que você deve fazer. Pega os setores que você quer investir. Tem, por exemplo, hospitalar, tem, por exemplo, de agência bancária. Eu não acredito de agência bancária. Imagina, você acha que hoje em dia menos gente vai no banco, né, presencial. No futuro eu acho que vai fechar e vai falir as agências, né? Então eu não investiria. Mas, por exemplo, tem de universidade, tem de tudo que é tipo que você possa imaginar. Residenciais. Montando essa planilhinha aqui, já vai ficar fácil para você entender quais vão ser os fundos que você deveria colocar na tua carteira. Existe uma coisa legal, galera, que eu uso bastante no site do Investidor 10. E é uma ferramenta, inclusive, grátis. Olha lá, você vem aqui em FIIs, e aí você pode vir aqui, ó, em segmentos, tá vendo? Ó, todos os segmentos. Você pode escolher o tipo, por exemplo, fundo de tijolo, de papel, fundo de fundo. Existem fundos que tem vários fundos dentro dele. Você já está diversificando logo de cara, né? Então, por exemplo, ó, eu quero fundo de tijolo. Aí eu tenho o segmento. Você pode colocar, ó, agência bancária, educacional, fundo de fundo, fiagro, hospitalar, hotel, laje corporativa, residencial. E aí você vai vendo. Laje corporativa, por exemplo, quais que tem? Aí você pode escolher um ranking, né? Por exemplo, aqui, ó, FIIs de maior liquidez ou FIIs de maior valor patrimonial. Eu sempre recomendo você usar os mais líquidos e com mais valor patrimonial, né? Eu vou deixar um vídeo depois aqui que você vai aprender tudo isso. E aí você vai ter, ó, PVBI, HGRE, Core 11, GTWR. Você vai vendo vários fundos que você pode dar uma analisada neles e decidir quais vão entrar ou não na sua carteira. Olha lá para diversificação da minha carteira, pessoal. Você vê que ela é bem coloridona mesmo. Por quê? Porque eu tenho meio que a mesma quantidade ali em cada um dos fundos que compõem a minha carteira, ó. O que eu tenho mais, eu tenho 9,4% e o que eu tenho menos, eu tenho 8,13%. Mas são valores parecidos. Eu não tenho muito mais de um do que do outro. Eu sempre vou equilibrando a minha carteira para ela ficando ali no equilíbrio. Agora, igual eu te prometi, vamos dar uma olhada no rendimento da minha carteira. Como é que foi? Se liga, ó, eu vou filtrar aqui, ó, para fundos imobiliários. Se você olhar, hoje em dia o meu patrimônio atual de fundos é R$202 mil. Já cheguei nessa marca e vou continuar aportando firmemente todos os meses. Porém, para a gente poder fazer a análise do rendimento, eu vou ter que usar o valor patrimonial acumulado até o mês passado. Porque lembra, todos os dividendos, os aluguéis que eu recebo neste mês são sempre referentes ao meu patrimônio acumulado até o mês passado. É sempre assim. Por exemplo, se eu fui lá e comprei hoje as cotas, só no mês seguinte é que eu vou receber os aluguéis bonitinhos ali, tá? Então, por exemplo, ó, mês passado eu tava com um patrimônio de R$188 mil, com uma desvalorização, porque sim, os FIIs deram uma caída, eu investi muito, eles caíram, mas não faz mal, eu vou continuar comprando e investindo, então eu não tô preocupado com isso, não vou vender as minhas cotas, então esse ganho de capital aqui pra mim, ó, eu nem olho, porém eu tinha aplicado lá R$195 mil. Se a gente olhar aqui agora para os proventos e eu pegar aqui, ó, de fundo imobiliário mensal, esse mês, galera, eu recebi, ó, R$1.651 referente aos meus fundos imobiliários. Só que eu olhei aqui, galera, e tá faltando ainda um que não entrou, que é o XPML11, ó. Você vê que ele não tá na lista, a última vez foi no mês passado, então ainda falta mais R$150 para eu receber do XPML11. Então eu vou somar esse valor aqui, ó, 1.650 mais R$150 de XPML11. Este mês eu vou receber R$1.801 referente aí aos dividendos. Sendo que eu investi 195 mil, você viu, né? Tava 195 mil ali até o mês passado. Então, se eu pegar esse valor de 1.801, que foi o dividendo que eu vou receber esse mês, referente ao valor investido, que foi 195 mil, você vai ver, ó, que se eu multiplicar isso aqui por 100, isso aqui me dá um dividend yield de 0,92% ao mês. Perfeito! Quer ver anualizado quanto que dá isso? Olha lá, isso aqui vai me dar 11,62% ao ano, se a gente converter do mensal para o anual. Hoje a caixinha do Nubank está rendendo 10,5%. Porém, lá tem imposto de renda. Então, quando você tira o imposto de renda, ela rende, na verdade, 8,5%. Então, olha só para a gente comparar. Nos fundos imobiliários, eu estou tirando 11,6%, enquanto que na caixinha do Nubank, eu teria de recebimento ali 8,5%, porque tem imposto de renda. Aqui não tem imposto, tá? Os dividendos são livres de impostos. Para o longo prazo, gente, essa diferencinha que parece pouco aí de 3%, de 4% ao ano que você vai tendo,
é avassalador. E é por isso que eu tenho 25% da minha carteira na caixinha do Nubank, na renda fixa, e 25% nos fundos imobiliários, uma coisa complementando ali a outra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui um vídeo que tem uma aula completa sobre como escolher os melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Todas aquelas métricas que tem ali no site do Investidor 10, eu passei para você uma receita de bolo. Então tá fácil, vai lá, continue aprendendo, foco que você vai se tornar um investidor aí de sucesso. Se você não viu ainda, o mini curso grátis do canal, vou deixar aqui embaixo também, vai lá e maratona, são 3 aulas em sequência para você sair aí do zero, beleza? Falou, te vejo no próximo vídeo e até mais!